Seja bem-vindo a STP TV, a sua nova televisão disponível em www.youtube.com/canal STP TV e também em facebook.com/STP TV. Na emissão de hoje falamos sobre o ciclo do cacau em São Tomé e Príncipe com o Dr. Armindo Espírito Santo, economista e académico, e com Daniel Nunes, engenheiro agrónomo e um grande especialista mundial em agricultura são-tomense e africana. Mais à frente vou receber em estúdio o Dr. Patrício Trovoada, ex-primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe. Juntos analisaremos a atualidade. Começamos esta conversa com uma muito breve reportagem. Sabia que a cultura do cacau foi introduzida em São Tomé e Príncipe no início do século XIX? O seu principal promotor foi João Maria de Sousa e Almeida, o primeiro barão da roça Aguizé. O ciclo do cacau e café trouxe consigo as roças, que são estruturas agrícolas destinadas a colher plantações. São Tomé e Príncipe passou então a receber mão de obra contratada vinda principalmente de Angola, Moçambique e Cabo Verde para trabalhar nas roças, o que levou o arquipélago em 1913 a tornar-se num dos grandes produtores mundiais de cacau. Hoje, São Tomé e Príncipe é muitas vezes referida como Ilha Chocolate, pelo facto de ter sido o primeiro território no continente africano a produzir o cacau. Mas em pleno século XXI, que desafios se colocam a esta cultura? O que está a ser feito no sentido de modernizar e cativar o mercado internacional? Será a qualidade do cacau apenas suficiente para o publicitar junto dos grandes mercados? É isso que vamos debater na emissão de hoje da STP TV. De volta. É comum dizer-se que o ciclo do cacau terminou em São Tomé e Príncipe. É uma discussão muito aberta no país, não há posições definitivas sobre essa matéria. O entendimento é um entendimento um pouco, digamos que científico e também pouco económico e empresarial, se calhar, mas é quase que uma vontade política de matar o cacau, sobretudo tendo como argumento o facto da sua produção ter vindo a diminuir consideravelmente, o facto de ele ser um produto que criou e continua a criar muita dependência económica, porque é quase como uma monocultura no país, mas, no entanto, ultimamente temos assistido a uma reconversão do cacau de São Tomé e Príncipe, um cacau que passa a ganhar uma nova centralidade a partir do momento em que se faz uma conversão para o cacau biológico e para a certificação do mesmo. Não é que a produção tenha aumentado muito. Estamos num processo de certificação e de conversão do cacauzal. Mas o que sabemos é que o seu valor tem efetivamente aumentado. Tem aumentado não só pelo valor em si e pelo volume, mas também tem aumentado a procura, sobretudo de marcas produtoras de chocolate mundiais, algumas com muitos nomes. Para se ter a noção, há 52 marcas de chocolates, sendo que 4 ou 5 delas de topo e outras 12 de pequenos produtores de chocolate absolutamente gourmet, que têm no rótulo do seu pacote cacau de São Tomé. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que milhões de pacotes de chocolate com o nome Cacau de São Tomé andam a circular pelo mundo. E porquê essa procura e porquê esse boom de procura do nosso cacau? A razão é simples. O mercado precisa de diferenciação. Nessa perspectiva, um pequeno produtor como nós dá efetivamente essa diferenciação e, se houver a certificação do nosso cacau, mais valor ainda haverá. Também existem empresas internacionais à procura de espaço, de solo, para explorar a produção de cacau em São Tomé e Príncipe. Temos também, hoje, um produtor de chocolate instalado no nosso território, um produtor de chocolate importante, que consegue meter os chocolates produzidos, já transformados, o cacau já transformado em chocolate de São Tomé e Príncipe, nas principais lojas gourmets das principais capitais mundiais. Eu refiro-me, claro, a Cláudio Coralo. A coisa é muito simples, é sabermos se devemos apostar nessa onda, se devemos capitalizar esse momento, pode ser um momento para o futuro, se devemos modernizar a produção do cacau enquanto marca, enquanto nossa marca, ou seja,
cacau de São Tomé, ou se devemos, de facto, desistir e procurar outras vidas. Para dar início ao debate em si, eu vou deixar o exemplo das Maurícias, que viveu mais ou menos o mesmo que São Tomé e Príncipe vive, mais relativamente à cana-do-açúcar. As Maurícias Ilhas também conseguiram ser os maiores produtores mundiais de cana-do-açúcar em determinado momento, finais do século XIX e partes do início do século XX. No entanto, quando a sua independência, virou uma opção clara nos serviços e na indústria dos serviços. E depois também, posteriormente, já mais próximos dos nossos tempos, na conversão de uma indústria de qualidade, de produtos exclusivamente de qualidade. Este país, essa ilha, africana também, tão africana quanto nós, apesar das suas características muito especiais, conseguiu fazer isto tudo e consegue ser hoje um país muito bom para se viver, segundo os seus próprios habitantes, que é isso que interessa no fundo. É um país muito considerado pelos investidores estrangeiros para fazerem lá os seus pequenos investimentos, sobretudo em indústrias, como eu disse há bocado, muito especializadas, desde microchips, desde da informática até a indústria têxtil. No entanto, é preciso dizer o seguinte às pessoas: as Maurícias não deixaram de produzir cana-de-açúcar, não deixaram de produzir açúcar. Converteram o seu açúcar no açúcar mascavado, no açúcar amarelo, mais caro do mundo. Meus senhores, o que é que têm a dizer sobre isso? Eu prometo aos telespectadores o seguinte: eu não vou falar muito, vou dar a palavra a essas duas grandes personalidades, duas pessoas que eu admiro profundamente e não escondo que os admiro. Uma por proximidade familiar, desde a infância, foi meu vizinho, Daniel Nunes, e a outra, Armindo Espírito Santo, que eu aprendi também a admirar pela qualidade da obra que produz e pelo compromisso que tem com o país. Eu começaria por Daniel Nunes. Muito obrigado por ter vindo. O que é que tens a dizer sobre aquilo que eu acabei de dizer e o que é que tens a dizer a partir daqui, que eu vou-me calar? Olha, eu agradeço os elogios feitos, não sei se os mereço ou não, mas a verdade é que vivi intensamente São Tomé e Príncipe. Vivi como africano, vivi intensamente como trabalhador, como técnico, e vivi intensamente num regime que era fácil poder trabalhar, mas era difícil poder decidir. É preciso nós separarmos essas duas águas, o trabalhar e o decidir. Eu acredito que São Tomé possa ir longe, porque nesta altura São Tomé e Príncipe está num marasmo agrícola com produto acabado bruto a nível zero. Não sei se é da minha opinião, mas é que eu penso. As áreas marginais que podiam triplicar ou quadruplicar o produto interno bruto de São Tomé não está aproveitado. Razões várias, não interessam. Interessa que é uma situação num facto. As áreas marginais de São Tomé e Príncipe, com outra cultura, eu dou um exemplo objetivo, que é o caso da pimenta, pode triplicar ou quadruplicar em pouco mais de 2 anos o produto interno bruto. Estou a falar até com um certo pessimismo. Quanto ao cacau, eu não sei hoje, porque o produto biológico é preciso saber se a queda de produtividade se compensa o tratamento para o aumento da unidade de produção de superfície. Se eu tiver 1000 kg por hectare tratando, e se eu deixar de tratar tiver 200, eu tenho que fazer as contas para saber como é que é. São Tomé sempre foi produtor de um cacau extra fino. Sempre. Era um cacau internacionalmente cotado, porque era um cacau para lote. Os tratamentos não eram baratos. Basta dizer que, na época passada, a produção podia ir de 350 kg por hectare a 2.500 kg por hectare. Dentro de um país tão pequeno, nós apanhávamos toda a zona de litoral com a volta de 350 kg, e quando podíamos ir para a zona da Madalena, Benfica, que é Luz, Prado, nós tínhamos 2.500 kg por hectare. E o nível de produção e de tratamento era tão grande que o Brasil, na altura, segundo produtor mundial, gente da CEPLAC, tinha à frente o professor Dr. Paulo Tarso Alvim, foram a São Tomé aprender, repare bem que eu não estou a dizer fazer,
os métodos que Santo Tomé praticava para aplicar na Bahia. A escolha, a fermentação. Em que período é que foi? Isso foi em 67, 68. Por essa altura, digamos que o declínio da produção do cacau em São Tomé era assinalável. Eu quero, enfim, deixar aqui claro que São Tomé e Príncipe atingiu o auge da sua produção agrícola entre 1895 e 1910. A partir daí, começou a sentir-se sinais de alguma crise de produção. Crise essa que se tornou muito visível a partir de 1919 até os dias de hoje. E são vários os fatores que explicam essa crise da produção agrícola do cacau em São Tomé e Príncipe. Um primeiro fator é o facto de aquele ser um país muito pequeno em termos de dimensão, 1000 km², e dos 1000 km², é preciso cuidar que apenas 60% constituem terras cultiváveis. Certo, estamos de acordo. Portanto, eu sempre defendi a tese, os que me conhecem sabem que eu sempre defendi a tese da substituição, da reorientação da economia santomense para outras atividades económicas que não fundamentá-la no cacau ou na economia agrícola. As razões são muito óbvias. Eu vou dar alguns exemplos para que as pessoas tenham mais ou menos a ideia do que é que estou a falar. Depois poder falar, portanto, em relação aos fatores que limitam, enfim, e que condicionam, portanto, o aumento de produção em São Tomé. Digamos que, vamos lá ver, em 1975, ano em que nós assinamos a independência, tínhamos uma população de 83.307 pessoas. 38 anos depois, portanto, em 2013, temos uma população de 183 mil pessoas. Daqui a mais 37 anos, 2050, a população estará mais ou menos por volta de 360 mil pessoas. Para um país tão pequeno, aliás, não é preciso que se desista de produzir cacau ou não. Essa questão não se coloca. O aumento de população vai pressionar, portanto, vai exercer uma pressão muito grande sobre o recurso disponível para a produção de bens de subsistência. Portanto, essa questão de produção agrícola de exportação vai deixar de se colocar no futuro. Quer se decida já, enfim, de forma inteligente, fazer já a reconversão, ela será feita naturalmente. E se não se fizer, o que poderá acontecer é que teremos uma sociedade completamente desagregada. Das duas, uma, ou as pessoas começam a pensar em fazer a reconversão rapidamente. Eu sempre defendi uma economia de pesca, mesmo a sério. Uma economia de pesca, mesmo a sério. E outras atividades de serviço para São Tomé. Levar isso mesmo a sério. Porque as áreas cultiváveis são pequenas em São Tomé, são poucas. Enfim, e com o crescimento da população, as pessoas vão à procura, portanto, de mais terras. E o problema da distribuição da terra que se fez de forma um pouco anárquica em São Tomé vai trazer conflitos no futuro com o crescimento da população. Eu não tenho dúvidas disso. Ou as pessoas começam a repensar o país, tomando em consideração esses fatores, nomeadamente a questão da terra, porque o problema da terra sempre esteve na origem de muitos conflitos em São Tomé. Esse problema vai recolocar-se provavelmente no futuro, caso não se repense seriamente essa questão. E olhando, convenientemente, o futuro. É preciso, quando nós analisamos a economia de um país, não podemos esquecer a população. Como é que a população está a evoluir? É óbvio que, digamos que uma projeção que eu fiz para no ano 2100, a população terá mais ou menos quase 1 milhão. Isso só se não houver uma pressão para a imigração. Porque se as taxas forem mais ou menos constantes, se tudo o resto mantiver-se constante, no ano 2100, a população somente chegará a cerca de 1 milhão. Para um país tão pequeno, teremos 1000 pessoas por quilómetro quadrado. Uma densidade brutal. Mas olha, eu não penso bem assim, né? Por uma razão muito simples. São Tomé tinha um índice de natalidade e de mortalidade o mais baixo da África. E chegamos a ter. Mais baixo de toda a África. E o produto interno bruto destinado à educação era o mais alto da África e o mais alto de muitos países da Europa, inclusive da Espanha. Pois, mas eram 3,9. Está referente em que período de tempo? Agora, não. Vamos esquecer o passado, vamos pegar só no futuro. Vamos pegar no...
Eu tenho um trabalho publicado sobre isso em 75. Sim, uma pesquisa de 100 anos. Portanto, um problema que eu vivi intensamente, desde as tabelas alimentares até a remuneração. O decrescimento do cacau em Santo Tomé não se deve ao cansaço da terra nem ao produto varietal. Deve-se ao abandono das áreas marginais que o custo de produção, já na altura faziam conta, não dava. Segundo, Santo Tomé, havia poucos países produtores de cacau na altura, Santo Tomé chegou a ser o primeiro produtor. Sim, naquela altura, no início em que o produto não era conhecido, não era banalizado. Hoje está tão banalizado e há áreas, há países com áreas imensas para produzir cacau. A Indonésia, Papua Nova Guiné, o Brasil. Todos eles. Agora, a qualidade de Santo Tomé sobrepõe a isso tudo. Porquê? Vou dizer, produto biológico. Produto biológico, eu considero-me na Guiné o único país da África produtor de caju com certificado biológico pelos Estados Unidos da América e para a Alemanha. Quando toda a gente dizia que era impossível fazer, eu consegui-o. Mesmo contra vontade não, que as pessoas de cá não acreditavam. A gestão administrativa europeia dúvidas sobre se não acreditava. Se tinha viabilidade ou não é? Sim, senhor. A questão da viabilidade, enfim. E, portanto, exportávamos e, ainda mais, era pago contra os documentos de embarque. Não ficava ali em carteira. Agora, Santo Tomé, desde que não ponha os pesticidas para o equilíbrio, todo o produto de Santo Tomé é biológico. Todo ele. Pois, exato. Mas agora é preciso saber se esse preço do produto biológico compensa a sua produção por unidade de superfície. O que eu constatei, vamos lá ver, a primeira vez que aparecem dados quantificados de produção de cacau de ordem biológica data de 2004. Por essa altura, São Tomé produziu 75 toneladas de cacau biológico em 2004. E o cacau tradicional, que tinha sido de 2.880 toneladas em 2000, baixou para 2.400 toneladas. Portanto, quer parecer que a introdução do cacau biológico está a provocar uma redução na produção de cacau tradicional. Sem que o somatório das duas produções produzisse um aumento de produção de cacau em São Tomé. Ou seja, a introdução do biológico está a fazer diminuir a produção do tradicional. E quando se somam as duas parcelas, verificamos que a quantidade produzida no conjunto continua sendo decrescente. Mas porquê? Pois, o cacau pressupõe um trabalho intenso. O porquê tem a ver com as argumentações que eu já avancei sobre esta questão. Há muitos fatores que concorrem para explicar o declínio do cacau em São Tomé e Príncipe. Um primeiro fator é o custo de produção. O custo de produção é elevado em São Tomé. Os pesticidas, os fertilizantes e tudo o resto que se importa para fazer produzir o cacau em São Tomé vem de fora, sendo um país insular, o custo de importação faz aumentar o preço desses não pode. Com a produção biológica não se pode fazer aplicação nem de pesticidas, não se pode. Não se pode, senão não deixa de ter essa coisa. Todo o cacau biológico, qualquer produto biológico, não pode ter nem adubação, nem tratamento fitossanitários. Não tem, mas tem outros custos, não é? Os custos que eu estou a perguntar é Santo Tomé pouco importou de adubos, salvo para adubação foliar. Agora, contra o rubro ao cinto, desde que é exposto ao sol, à diminuição de pluviosidade, tem de fazer o tratamento. É pensar que na zona, vamos falar, toda a zona baixa, até 600 metros de altitude, todo o cacau produzido, quando há secas prolongadas, se não fizer tratamento, a produção baixa, mesmo nas zonas de grandes produções, de 2.000 para 1.400, de 350 para 200. Eu acho que as contas são tão fáceis de fazer. E eu pergunto,
Emparcelando o terreno, resolve-se o problema? Não, não acredito. Santo Tomé vai ser agora, propuseram as roças como património mundial pela Unesco. Porque a organização das grandes empresas não é brincadeira. E os custos de produção, os custos fixos de manutenção são altos. Portanto, é preciso que o rendimento de homem hectare aumente substancialmente para compensar os custos. Repare bem, os produtos em Santo Tomé estavam tão standardizados que um homem, no seu péssimo dia, dava 2.500 metros quadrados de capim por dia, uma mulher 2.000. E nas zonas inclinadas, por incrível que pareça, ele ia 3.000. E uma corda é uma medida correspondente a 4,85, uma vara. E uma corda era uma coisa de 50 metros. Havia homens que faziam 2 e 3 cordas por dia. Não era preciso ir para as produções exógenas. Os homens de Batelo, Folha Fedes, Santana, Ribamané, Cobor do Cu, Santa Cecília, toda esta zona era uma zona que as pessoas chegavam às 10h30, 11h, tinham o seu trabalho efetuado. Tudo que fizessem mais, trabalhavam. Ora, baixando essa produtividade, os custos de produção não são concorrenciais, aumentam, como é óbvio que aumentam. Bom, para um pequeno país, como é o caso de São Tomé e Príncipe, eu já referi que tem uma dimensão territorial, enfim, muito reduzida, investir no cacau biológico em substituição do cacau tradicional, em minha opinião, não terá vantagens significativas para o país. Estamos de acordo, eu sinto por Não baixo. terá. Digo mais, eu creio que as pessoas não sabem ou não deram conta do que é que está por detrás da introdução do cacau biológico em São Tomé. É necessário que as pessoas refletissem sobre isto. O que está por detrás da introdução do cacau biológico em São Tomé tem a ver com questões geoestratégicas de uma potência europeia que quer controlar aquela produção. Não é a produção. Aquele país. Eu estou-me a referir concretamente à França, que tem, enfim, sempre teve aquela preocupação de marcar uma presença mais assinalável numa região mais vasta do continente africano. E está a fazê-lo em relação a São Tomé e a Guiné-Bissau também. Enfim, sabemos que também está, enfim, a tentar entrar na Guiné pelos canais que se conhecem. E não se esqueça, é preciso não se esquecer que dos países a nível mundial, que são países com poder, enfim, são potências, e na Europa, falando de países europeus, é sempre a França que se destaca e se disponibiliza quando há qualquer problema em África. É o primeiro país que avança. É a França. Porquê? Não só controla as suas ex-colónias, as suas antigas ex-colónias, como também está a querer controlar as antigas colónias de outras potências. De outras potências. Estamos de acordo. Portanto, quem fez introduzir o biológico em São Tomé foi a França. Sim, efetivamente. Portanto, eu agora... penso que eu clarifiquei, enfim, o que é que está em casa. Sim. Ou os São Tomé se despertam uma vez por todas para saber o que é que está por trás de certas situações. E se despertam e procurem encontrar outros caminhos para resolver o problema económico do país e não estarem a embarcar em pequenas coisas que não vão trazer benefícios para o país, nem para o povo, nem para ninguém. É só adiar por problemas que já existem e são graves. Ou então, damos nisso e teremos uma sociedade em desagregação. Eu faço a pergunta. São Tomé tem uma área marginal que permite-lhe ter um rendimento 10 ou 20 vezes mais com o cacau. Áreas marginais que não têm nada a ver, que não colidem com a área do cacau. Esses terrenos estão destinados a quê e a quem? Ponto. Primeiro problema. Segundo problema. Este aumento e diversificação que se possa fazer e este aumento de produtividade e de rendimento vai fazer com que o nível de vida de qualquer santomense, quer através de impostos diretos ou através de impostos indiretos, aumentam. Porque São Tomé nunca teve uma contribuição predial rústica. Há que se dizer, claro, sempre contribuições predial urbana. A contribuição predial rústica recaía sobre a exportação. Portanto, se eu tenho 20 vezes mais exportação, mais rendimento no nível de exportação, automaticamente as receitas cobradas, que é na alfândega, que é o único parte de saída, vão fazer com que as receitas do Estado deem um salto bastante grande e criem autonomia nas próprias pessoas. Porque, fazendo as contas bem, nas mãos da ativa estavam 5.600 hectares de terreno agrícola.
O resto estava tudo às grandes empresas e abandonadas. Umas em capoeiras, outras em Lobó. E outras Eu faço a pergunta. abandonadas. Pouca gente fez as contas para saber que qualquer indivíduo, toda a zona de Boa Morte, Mar de Deus, Bobo Forco, Folha Fede, Almeirim, Cabeça de Cal, Água Mané, toda esta gente, o rendimento que tiravam era superior a qualquer roça. Porquê? Porque tinham, dentro da mesma parcela, a sua subsistência garantida. Em termos técnicos, estavam horríveis. Em termos económicos, do melhor. Porque ele não precisava de comprar porta-pão, salvo raras exceções, não precisava comprar banana, não precisava comprar frutas e tinha a cultura de mercado, que era meia dúzia de cacau, que já estavam reorganizadas para serem vendidas de uma maneira uniforme. Mas, Era outro assunto, Lino. Agora, é preciso fazer contas. Mas, Nunes, toda aquela produção das pequenas famílias em São Tomé não iam além de 1% do total da produção. Portanto, é uma coisa irrisória, não é? Portanto, enfim, as grandes produções faziam-se nas roças, nas grandes roças. Não é? Aí é que era o grosso. Estamos a fazer comparação entre a agricultura de subsistência ou a gleba. Sim. É fazermos entre a gleba, 3.000, 4.000, 5.000, raramente é pegar no livro da Missão de Inquérito Agrícola e verifica-se que está classificada por ordem, e tem um trabalho também neste aspecto, quantas propriedades existiam, a média das propriedades com menos de 1 hectare, com 1 hectare, com 10 hectares, 1 hectare. Estas pequenas propriedades conseguiam ter, para o seu uso pessoal, mais benefícios do que se fizessem só cacau. Porque, repara bem, cada 7 cocos davam 1,50 kg de copra do mercado internacional. Até porque, vamos lá ver, digamos que durante o período da presença europeia em São Tomé, as famílias sobreviviam à custa de rendimentos que conseguiam obter Estamos de acordo com das isso. terras. Estamos de acordo. Aqui não é discussão daí que possível. vinha, enfim, a subsistência. A subsistência era ali assegurada só. Das pessoas. Sim. Até tenho enfim, no livro que eu escrevi, eu estava a reportar-me um livro, esses 2 últimos livros que saíram este ano, 2013. Já agora, eu fiz um trabalho para dizer, gostaria de os ter. Vamos tratar disso. Vamos tratar disso. Eu explico, enfim, a questão da terra, a importância da terra, enfim, para os santomenses desde sempre, e a luta que sempre se travou em torno da posse da terra, e essa questão que eu voltei aqui a dizer e volto a repetir, que a questão da terra, da posse da terra em São Tomé, vai colocar seguramente no futuro com o crescimento da população. É evidente, quando eu disse aqui que em 2100 a população poderá chegar a 900.000 habitantes, só chegará se tudo se mantiver constante e não houver pressão para a imigração. Estou convencido que atuará o fator de imigração e a população das 2 ilhas não chegará provavelmente a 900.000, porque uma parte substancial imigrará. Porque, enfim, há fatores vários, enfim, pressionarão, enfim, as pessoas a sair, como é óbvio, né? Geralmente as pequenas ilhas-estado, os países insulares, de uma forma geral, as suas populações tendem a emigrar. Isso é um facto normal naquelas zonas. De maneira que estou convencido, mas isto não quer dizer que a população não cresce, continua a crescer. Portanto, a tendência da população de São Tomé vai crescer. E o crescimento da população vai pressionar o uso da terra. O uso e a posse da terra. Exato. Mas é preciso notar, tu não deves estar a pensar em ir para São Tomé ou ir a São Tomé. É tomar cuidado quando falas na imigração. Porque o último censo não foi feito por causa da palavra imigração. Porque quando o vinheteiro sobe e a senhora pergunta-lhe, Sungue, imigração sabe é qual? Guarda pequena, pá. Ele desce, vai ao dicionário e vê, e quero nos mandar todos embora. Portanto, é preciso notar isso. Está-se a preparar alguém para esta imigração? Esta mão de obra está a ser preparada?
São cuidados que se têm de ter com antecedência. Bom, vamos... Pois, Uma exato. mão de obra preparada Exato, vale mais vale para o muito país. mais do que uma mão de Exato, obra exato. que não tem qualquer tipo de Exato, qualificação. exato. É preciso qualificá-la. Exato, é preciso. Eu estou de preciso, acordo contigo preciso, quando preciso, dizes que preciso. vai haver essa pressão. Eu acredito que vai haver essa pressão. Agora, a pergunta que eu faço, o que é feito de toda a zona marginal de Santo Tomé e toda a distribuição que foi feita a partir das roças, como é que estão a aproveitar e o que é que estão a produzir? Pois, Essa pergunta é legítima, penso eu. Não, mas agora acho que para dar aqui uma outra dinâmica, que talvez fosse bom colocar aqui alguns dados em cima da mesa, que é para melhor enquadrarmos isto, que é o seguinte. Hoje nós temos uma empresa com alguma dimensão a fazer investimentos fortes no cacau de São Tomé e Príncipe, no biológico, que é a Saltocau, e a prever investir qualquer coisa como 10 milhões de euros nos próximos 4 anos. A verdade é que parece que os primeiros números da Saltocau são números bastante favoráveis dentro daquilo que são os interesses da empresa. E depois temos, efetivamente, a cooperativa SECAB, que é uma cooperativa de pequenos agricultores, o que está a fazer com que muita gente esteja a reconverter cacauzais que estavam praticamente em florestas, não é? Com dinâmicas privadas e pessoais, a também fazer crescer consideravelmente a produção e, sobretudo, os ganhos com essa produção. Porque o preço daquele cacau aumentou, seco, aumentou consideravelmente. O que está a atrair muita gente para os cacauzais, efetivamente, biológicos que estavam abandonados. Né? Estavam abandonados. Aqui a questão é a seguinte. É óbvio que a pressão populacional obriga-nos a reconverter completamente a nossa economia. E se alguém quiser perceber o que é que nos vai acontecer, enfim, definitivamente, porque é quase que irremediável, é pensar em Singapura, não é? É pensar em Singapura, que é algo que nos pode acontecer se prever todo o movimento económico que está a acontecer ou acontecendo no Golfo da Guiné, e se nós virarmos para esse Golfo, enfim, com umas vantagens que não sei se seremos capazes de responder a esse desafio. Mas o que eu quero dizer, ainda relativamente ao biológico e a isto, da vossa conversa, vem-me à cabeça a questão vou fazer esse paralelo, vocês desculpem-me a ignorância, mas eu vou ter que fazer esse paralelismo, que é a produção do vinho. No caso, por exemplo, Portugal, videiras e propriedades abandonadas no Douro, por exemplo, e de repente aposta-se numa produção de qualidade, aposta outra vez na marca Porto, vinho do Porto, que era uma marca que praticamente estava, enfim, sem viabilidade, não é? E tudo volta outra vez a acontecer, outra vez um regresso dos interesses, muito focados para a agricultura da vinha e do vinho, apostando num detalhe que nós em São Tomé falamos muito pouco, que é a questão do terroir. E nós temos o terroir. Temos espécies muito específicas, um perfil de cacau muito, como dizia o Daniel Nunes, muito fino, digamos, não é? Extra fino até. E depois temos o seguinte, temos a história que está aqui nas nossas costas. Okay. Está aqui nas nossas costas. Como lidar com isso, Armindo? Por favor, ajuda. É isto. Eu penso que do que disse até aqui terá ficado, enfim, alguma dúvida, alguma confusão, enfim, para aquelas pessoas que não são economistas e que não percebem muito bem a linguagem dos economistas. O que eu estava a querer dizer, quando dizia que o São Tomé e Príncipe deve reorientar a sua economia, não era que devesse destruir o cacau, o cacauzal não é isso. A ideia não é essa. Eu conheço a ideia do Armindo. O que eu estou a querer, o que eu digo quando afirmo que cacau não, agricultura não, serviços, pesca sim, é porque, enfim, São Tomé e Príncipe é um pequeno estado insular, é um pequeno país insular, não é? E tem que olhar para o seu contexto, a sua característica, a sua especificidade e depois, enfim, reorientar as atividades económicas que se enquadram com as suas realidades e as suas especificidades. Agora, eu não defendo de forma nenhuma que se deva acabar com a produção do cacau. O que eu defendo é que não se deva olhar para o cacau
como um fim em si mesmo. Definitivamente. Não pode ser o cacau mas isso a sustentar a economia de Santo Tomé. Não é possível, Nós não é estamos de acordo com possível. isto. Não é o completamente de cacau acordo. que vai sustentar o desenvolvimento do país. Completamente. Não tem capacidade para isso. Não é possível, não é possível. Não serve. tem estrutura para Não, fazer não. esse. Nem reboca com outra economia. É atrás, preciso que não o é? país, Consegue que as recuperar. pessoas do país, que todas as pessoas repensem um modelo em que estejam presentes atividades económicas capazes de suportar o processo de Mas, desenvolvimento do mas país. isso já é uma Esta é a opção questão. política, não é uma opção técnica. Olha, Por meus mais senhores, boa vontade que existe dos técnicos. Meus senhores, Se não for assim, não vai. olha, meus senhores, eu vou dizer o seguinte: o nosso tempo, isto da televisão é uma coisa tremenda. Por mim, Está a chegar ao estamos aqui a tarde inteira, mas eu vou dizer aos telespectadores que tiveram a oportunidade de viver esse momento connosco que esses dois senhores vão voltar. Não sei como é que eles vão voltar, mas eu vou ter a obrigação de os voltar a trazer. O Armindo, enfim, pelos seus livros, eu quero e vou conversar detalhadamente com ele sobre esse assunto. E o Daniel Nunes, porque há um outro lado do Daniel Nunes que as pessoas não sabem, que é provavelmente um dos maiores não, o maior colecionador de livros dos países lusófonos, dos países africanos lusófonos que há no mundo. É a maior coleção de livros da lusofonia africana que há no mundo. Estou a referir-me a privado. Livros e obras. Livros e obras. Portanto, esse senhor aqui à minha direita virá, porque eu tenho que falar com ele sobre os livros dele, tenho mesmo que falar. E aqui, o senhor à minha esquerda, Daniel Nunes, virá, porque vamos ter que falar sobre a sua extraordinária biblioteca, que eu conheço e tive o prazer de ver, e descobrem-se lá coisas verdadeiramente excepcionais. Muito obrigado aos dois e voltamos a falar um dia desses. Obrigado eu e obrigado, enfim, Obrigado. Nunes. Foi um prazer estar, enfim, em debate com Daniel Nunes. É uma pessoa que eu conhecia já há muito tempo. Eu lembro, ele era garoto, enfim. São todos homens feitos. Muito dançarino, muito agora. dançarino. O que eu retive Também. quando era garoto é que era muito dançarino e Bem, brincalhão. meus senhores, Obrigado. muito obrigado. por estar cá Obrigado. connosco. Obrigado. Seguem-se os comentários do Dr. Patrício Trovada. Ainda no decorrer desta conversa, iremos analisar uma pequena reportagem e depois iremos falar sobre, enfim, uma reportagem que vem de São Tomé. Iremos falar sobre a saúde e sobre aquilo que terá motivado a reportagem que teremos a oportunidade de ver. Obrigado e até já. De volta para os nossos comentários, vamos tentar abarcar o máximo possível daquilo que nós consideramos ter sido o mais destacado da última semana e que tem que ver muito especificamente com a realidade africana e tentaremos, como é óbvio, dar destaque a países e a situações e a ocorrências o mais próximo possível, enfim, da realidade africana e da realidade que tem que ver connosco, de uma forma geral, com países lusófonos, com São Tomé e Príncipe e com isso. Eu começaria por algo, enfim, que vai merecer e que já está a merecer muito debate na zona do Golfo da Guiné, sobretudo na zona da organização regional CEMAC, que tem que ver com o facto da Guiné Equatorial, que havia subscrito o acordo de livre circulação de pessoas e bens, que entraria em vigor já agora em janeiro de 2014, subscreveu o acordo em junho deste ano, em junho passado, e agora, enfim, de repente, e sem que se percebesse muito bem o enquadramento da decisão, decide não entrar ou, enfim, ou decide denunciar o acordo feito. Patrício Trovada, enfim, conhecedor da realidade da nossa região, conhecedor da CEMAC, conhecedor da Guiné Equatorial, o que é que se terá passado para que as coisas, enfim, não corressem bem ou que não estejam a correr bem na CEMAC, aliás, esse acordo de livre circulação, algo que levantava grandes expectativas em alguns países da região, nomeadamente o Gabão, que foi um dos seus grandes promotores. Sim, sabe, há vários aspectos aí. O mais grave tem a ver com o facto de que
um acordo rubricado pelo chefe de Estado, um deles decide suspender, digamos assim, a participação do seu país, quando sabemos que, muitas vezes em África, quando vamos para essas conferências, essas cimeiras, as equipas técnicas pouco têm a fazer. Elas muitas vezes esperam, de facto, a cimeira de chefes de Estado para que as grandes decisões sejam tomadas. E quando se chega a esse nível e que há um recuo, há um problema de credibilidade, há um problema de autoridade, digamos assim, a nível dos chefes de Estado, e isso questionamos qual é o futuro, de facto, da integração sub-regional. Sobretudo que a nível da África Central, quer a CEMAC, quer a CAC, nós estamos os mais atrasados. Eu quero dizer que, a nível do comércio intra-sub-regional, as trocas dos países, quer da CAC, quer da CEMAC, são inferiores a 5% das trocas gerais que eles têm. Mas temos que perceber também o contexto, não é? A Guiné Equatorial é um país extremamente rico, é um país pequenino e é evidente que é um país que sofreu algumas tentativas de destabilização. É compreensível que a abertura das fronteiras levanta sempre algum problema. Por outro lado, temos que reconhecer que, a nível das reformas que têm a ver com a segurança do espaço, nomeadamente os passaportes biométricos, um sistema integrado de inteligência na sub-região, é uma região também que a esse nível está muito, muito atrasado. Daí que, não havendo, digamos, mecanismos que possam garantir alguma segurança na circulação das pessoas e dos bens, há essa, digamos, atitude por parte da Guiné Equatorial. Mas, digamos, essas atitudes não são as mais corretas para o futuro. Nós sabemos que são países pequeninos, mesmo que tenha dinheiro, os mercados têm que ser alargados, só a integração é que permite o mercado crescer. Nós sabemos que o petróleo, daqui a mais 20 anos, vai acabar, é preciso pensar no após-petróleo, daí que a integração regional, sub-regional é vital. E eu quero dizer também que o medo do vizinho não faz sentido. Eu tomo o caso de Portugal. Há uns anos atrás, a maior comunidade de imigrantes aqui era da Ucrânia. Ora, Portugal não tem fronteiras com a Ucrânia, então não é o vizinho. Por que os ucranianos vieram e foram os primeiros estrangeiros em Portugal, não é? Chegaram a ser. Chegaram a ser, e depois, quando a situação, evidentemente, na Ucrânia melhorou, houve um retrocesso. Mas isso para dizer que não podemos ter medo do vizinho. Não podemos ter medo do vizinho. Temos que viver e aprender a viver com os vizinhos, sobretudo quando, eu digo, isso constitui um espaço económico vital para a sub-região. Diz-me uma coisa, que é importantíssimo eu perceber, e os telespectadores também, porquê, mas sobretudo porquê nós africanos temos essa tão má relação com a nossa vizinhança. Ou seja, parece que é muito mais difícil em África darmos passos mais rápidos para esse tipo de integração do que aquilo que acontece ou aconteceu noutras regiões. Eu refiro-me, sem problemas nenhuns, e não vou esquecer o caso europeu, e vou virar-me para o caso asiático e até para a América Latina. Eles, muito mais rapidamente, se dispuseram a associar-se ou a integrar-se, ou integrar as suas economias e também a integrar as suas culturas e as suas pessoas, ou seja, com livre circulação, do que aquilo que está a ser conseguido fazer, ou que nós estamos a conseguir fazer em África. Haverá algum motivo especial para essa realidade, o facto de sermos novos países, novas nacionalidades? Não sei o que é que se passa, mas digamos que esse protecionismo é muito acentuado nos países africanos, não é? Não estou muito de acordo. Se nós olharmos para a CEDEAO, por exemplo, não é? A CEDEAO, nós temos aí um modelo de integração que avança muito bem, com países lusófonos, francófonos, anglófonos, com países que, dentro da CEDEAO, nós temos a UMOA, que é uma zona de integração monetária, mas
dentro da CEDEAO, embora que haja o franco CFA, haja o CILI, haja a Naira, as relações económicas, as trocas, a circulação das pessoas e dos bens, eu quero dizer que agora na CEDEAO temos um passaporte biométrico, que é um passaporte seguro, que permite de facto essa circulação segura para os Estados. Daí que eu acho que a África Central é específica. A África Central, volto a dizer, são espaços geográficos mais pequeninos. Há uma situação da própria hostilidade da natureza que fez com que não existem estradas. Não existem estradas. São países de floresta. E se nós vamos até recuando um pouco, dentro dos próprios espaços nacionais, era muito difícil as tribos trocar entre elas, comunicar entre elas, e a própria maneira de subsistência, que era a pesca, a colheita e a caça, não obrigava os povos a trocarem com outros povos. Daí que há um contexto histórico, geográfico, mas estamos hoje no mundo global e as lideranças políticas que têm que ter a visão e que têm que ter a obrigação de preparar os países para o futuro, têm que ultrapassar isso. E só é ultrapassável com a integração regional. Eu nisso gostei muito da posição do presidente Ali Bongo, o Sr. Franco, que ele é um dos grandes defensores dessa integração e está a ter uma atitude muito pedagógica, mesmo relativamente aos piores receios da população do seu país, com a entrada e a circulação, sobretudo de pessoas. A questão dos bens não se colocaria, mas sobretudo de pessoas que existe ainda no Gabão muita resistência, e o presidente Ali Bongo a assumir e a dar o peito a essa necessidade e a fazê-lo de forma bastante pedagógica. Quer dizer, este é um exemplo que deve ser seguido, do meu ponto de vista, não? Sim, mas sabe, há um sector que eu acho fundamental a nível da sub-região da África Central, que é o setor do turismo. Bom, nós temos que desenvolver, ao pensar que quem tem petróleo tem que pensar após petróleo, e quem não tem, no caso São Tomé e Príncipe, tem que pensar em fontes de rendimento, nós temos o turismo. E, realmente, se não se flexibilizar a circulação, não se pode desenvolver o turismo. Bom, daí que há razões objetivas, eu diria, cruciais, para que os países se abrem. E hoje a tecnologia, a cooperação, as instituições internacionais podem ser perfeitamente aproveitadas para poder, digamos, dar as garantias que essa abertura não trará outros flagelos e outros riscos para a soberania dos Estados e a sua segurança. É preciso encarar isso de uma maneira perfeitamente tranquila, essa via que nós temos que seguir, que é essa da integração. Um desafio, portanto. E agora, talvez pensar um pouco naquilo que se está a passar, nas notícias, uma notícia desta semana, que coloca já no próximo ano, após digamos que, redesign das contas públicas da Nigéria, que haviam setores inteiros que não estavam a ser contabilizados no PIB nigeriano e vão passar a ser, em 2014, com ajuda técnica do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial, passa a Nigéria a ser a maior economia africana, ultrapassando consideravelmente a África do Sul nessa altura. É um vizinho, é um parceiro de São Tomé e Príncipe, é um país forte, efetivamente forte, no continente. Que consequências, que leituras fazer dessa novidade, que acaba por ser uma novidade no fundo? Não? Eu, como conheço bem a Nigéria, não é uma novidade, mas a Nigéria tem um déficit de imagem. A vários níveis. Eu quero dizer que em cada 10 africanos, aliás, em cada 10 negros não africanos, um é nigeriano. E as projeções apontam para 2040, em cada 4 cidadãos do mundo, um é africano. Bom, então é um potencial. A Nigéria, de facto, olhando para a estatística, a Nigéria chega às vezes a produzir menos que Angola. Às vezes, dificilmente a Nigéria atinge 2 milhões de barris por dia, com uma população de 180 milhões. Mas com um PIB que para o ano estará por volta dos 400 bilhões de dólares e os últimos 10 anos com um crescimento de 7,5% em média. Daí que havia um problema errado
na estatística e na percepção da Nigéria. A Nigéria fez imensas reformas do tempo do presidente Obasanjo. Eu quero dizer que já estamos há mais de 12 anos sem golpes de Estado na Nigéria. Perfeita estabilidade. O que é um recorde. É um recorde. Estabilidade, democracia, reformas económicas. A emergência de um setor privado nacional. O homem mais rico da África, Aliko Dangote, é nigeriano. Dos 10 mais ricos em África, 4 são nigerianos. Uma classe média emergente. Daí que eu penso que a realidade nos obriga a contar com a Nigéria. E a não ter medo da Nigéria. Aproximamos da Nigéria e cooperar com a Nigéria. São Tomé e Príncipe, temos fronteiras com a Nigéria, temos interesses comuns com a Nigéria. Eu costumo dizer, se cada São Tomense perceber que temos um mercado a menos que uma hora, que 55 minutos, de 180 consumidores, vender uma caixa de fósforo a 180 milhões, vezes 180 milhões, é sempre atrativo. Daí que eu creio que só podemos nos satisfazer com o facto de termos junto um vizinho, como a Nigéria, um espaço económico que permita a São Tomé e Príncipe ter essa oportunidade de crescimento também. De facto, concordo. Agora, outro facto desta semana, interessantíssimo, que foi a Cimeira Afro-Árabe do Kuwait. Achei curiosíssimo que o Emir foi alertando logo os países que não queria questões políticas a serem debatidas nessa cimeira e que devia centrar-se tudo na cooperação, sobretudo económica. Portanto, o desafio foi esse lançado aos países. Alguns países não gostaram muito que a coisa fosse assim, outros aproveitaram-se e aproveitaram bem o palco para promover-se, para promover os seus países e, sobretudo, para conseguir fundos e financiamentos para os seus projetos, sendo que o Emir do Kuwait, enfim, fez uma promessa que vai ser cumprida, segundo ele já está praticamente a ser cumprida, de um fundo de 1 bilhão disponível para infraestruturas e outro tipo de projetos para países africanos, do norte ao sul, desde que os projetos sejam bem apresentados e bem analisados e decididos. Isto é uma novidade ou nem por isso? Essa pergunta tinha que ser feita eu acho que, bom, no caso particular do Kuwait, Kuwait tem vindo, através do Fundo Kuwaitiano, sempre a ajudar o continente africano. Mas o que é interessante, como disse, é que dessa vez o Emir, que vai presidir agora a Cimeira Afro-Árabe, falou de desenvolvimento e de investimento, não de política. E eu penso eu espero que do lado africano nós percebemos isso bem, não é? Porque como temos essa percepção às vezes errada da Nigéria, temos também a percepção errada dos países árabes, que é, enfim, um pouco países que gastam sem saber um pouco o que é que eles estão a fazer. Não, os países árabes hoje estão a investir com muita inteligência, com muita prudência. Eles estão a pensar também no após-petróleo, daí que estão a ser instaladas nesses países grandes unidades de transformação industrial. Precisam de matéria-prima está em África, falando da bauxita, falando do ferro, falando de outros minerais. São países que estão conscientes da problemática da segurança alimentar. A África é o continente por excelência em que há terras para a agricultura. Daí que eu considero que o salto que os países árabes estão a fazer em termos de mudança social, mudança de ciclo económico, leva-los a prestar mais atenção ao continente africano. Daí uma parceria poderá nascer, não é? Mas uma parceria que irá competir com as outras parcerias, não é? Quer a Austrália, quer o Canadá, quer o Brasil, quer a velha Europa. E os africanos têm que aí também prepararem-se bem e saberem que os fundos árabes só irão para a África se houver boa governação, transparência, o clima de negócio, bons projetos, etc, etc. Depois,
haverá sempre fundos com o Banco Mundial, com o FMI, com todos os multilaterais para lutar contra a pobreza. E eu só vou dar um pequeno exemplo. Há um mês eu estive num país africano com um gestor de fundo árabe. E quando saímos, ele disse, bom, aqui só caridade, investimento não. Bom, daí que, dramático. Exato, daí que nós temos a obrigação, digamos, de levantar um pouco o nível dos nossos países, nomeadamente o nível de infraestrutura e acabar com aquela pobreza extrema que transmite ao investidor sempre um sentimento de insegurança. Sim, sem dúvidas. Vamos ver uma peça jornalística sobre a saúde em São Tomé e Príncipe, enfim, uma peça que tem que ver com a realidade muito recente do país, e passaremos ao comentário dessa peça e de um ou dois assuntos para terminarmos o programa. Criança com braço partido, caiu o braço desde ontem, está aqui no hospital, até agora não há solução, não há médico, não há nada. Está aqui outra criança com braço partido, não há médico, não há solução, não há nada. Péssimo. Dá um mar, não sei quantas vezes, não dá que cheia dor de corpo, porque dormi mal. São gritos de socorro de quem procura os serviços de saúde no único hospital de São Tomé e Príncipe. Os utentes falam de situações dramáticas e pedem solução para os problemas que se arrastam há vários anos no Hospital Aires de Menezes. Não passa, não há nada. Tem que pedir, tem que comprar remédio para fazer. Não há remédio, acho que não há remédio. E as condições? Péssimo. Muito rato, muita barata, tudo isso. Na casa de banho, está péssimo. Eu já estou aqui, hoje fez 20 dias que estou aqui internado com o bebê não está meio de melhorar para mim, está doente só. Eu dormo mal, decai, está mal, está muito mal mesmo. Está péssimo mesmo. Desde ontem que ela está aqui com criança com braço. Até agora é duro e doído, pá. Só que eu fui para casa 20 horas, porque eu não tinha como, tinha que ir para casa, que eu não tive preparada. Nem médico viu a criança ainda? Não. Nenhum médico não viu. Passaram para fazer raio-x? Raio-x eu fui já fiz raio-x. E hoje disseram o quê? Para esperar médico. Até que horas? Não sei até que horas. Falta quase tudo no único hospital de São Tomé e Príncipe. Não há medicamentos, a cada dia que passa é maior a escassez de consumíveis e reagentes. Os técnicos e enfermeiros do Hospital Aires de Menezes até queixam-se da falta de comida. Eu não tenho gostado da refeição que a cozinha tem nos oferecido. Tem nos oferecido uma refeição muito triste. Para mim, que sou adulto, sustenta a minha vida, eu prefiro comer em casa, não comer alimento que fazem ali nessa casa. Mas em termos de condimento, preparação... Eu não sei. E eu não quero... Se é que vão comparar o almoço que vai se fazer hoje com o dito cozido de banana, com... Eu não sei se é cozido de peixe, ou peixe, molho de peixe, não sei o que é que fizeram ontem que eu não comi. É um problema. Para bem dizer, todo jantar que eu recebo ali nessa cozinha, eu boto no meu balde de porco. Estou falando direto para as pessoas, eu não estou mentindo. Estamos aqui em Tarabeira de Mato Deus. Enfermeiro que trabalha aqui há largos anos. Que esta cozinha não gosta dos trabalhadores desta casa. Nos confessiona certos alimentos que é um problema. Eu não quero avançar. Essa cozinha não é nossa amiga. Um parto normal, a gente precisa de pelo menos 5 pares de luva. Imagina. Isso é o mínimo dos mínimos. Nós não estamos a falar de hemorragia. Numa só mulher, eu posso usar 10 pares de luva. Por exemplo, imagina, multiplica por 20. Por 20 e depois por 350. Ou por 350, que é o normal. E agora a vossa satisfação, como é que está? Está no mínimo. O diretor da unidade hospitalar que atende toda a população do país, cerca de 180 mil habitantes, diz que é preciso usar a tática de ponto de embreagem para manter os serviços em funcionamento. Isto é saber usar racionalmente o pouco que tem, de modo que dê resultado de menos infecção. Gerir esse. Portanto, é o que digo, tática de ponto de embreagem. Nunca falta luva para parto. A gestão do único hospital de São Tomé e Príncipe tornou-se insustentável, disse o primeiro-ministro numa recente entrevista à imprensa. O governo de Gabriel Costa, em funções há cerca de 12 meses, e que havia declarado desde o início o setor da saúde como prioridade das prioridades da sua intervenção, está de braços atados perante a situação gritante que atravessa o Hospital Dr. Aires de Menezes. Bem,
O que acabamos de ver não é propriamente algo que dignifique, mas temos que falar sobre esses problemas que têm efetivamente que ser resolvidos. Patrício Trovoada, eu devo dizer que gostei muito da sua franqueza numa entrevista em que dá ao público e que assume o setor da saúde, sobretudo o setor da saúde, como uma das pechas, ou digamos, como um dos setores menos conseguidos da sua governação. Ou seja, não conseguiu fazer muito nesse setor, que é um setor essencial, como nós todos sabemos, para o desenvolvimento do país. Concorda com o que eu acabei de dizer? Não, eu concordo e como vê, quase 10 meses, 11 meses que nós saímos do governo, as coisas não têm, pelo menos não se vê melhorias e tem tendência a agravar-se. Por quê? Porque a intervenção na saúde é uma intervenção, no caso do nosso país, tem que ser feita a vários níveis, sabe? O hospital, eu diria, é o terminus. Terminus, talvez o cemitério, mas vamos evitar. O hospital é o terminus. O que é à frente, antes disso? Antes disso, nós temos um problema grave do diagnóstico precoce, não é? Em São Tomé e Príncipe é extremamente difícil fazermos o diagnóstico precoce. O próprio diagnóstico, muitas vezes, tem graves falhas, não é? A nível dos distritos, há muita carência. Nós continuamos com problemas de água potável, o que faz com que, nesse período de chuva, nomeadamente as pediatrias são superlotadas. E depois há outro problema a nível da traumatologia, que é, eu sempre dizia isso a nível do governo, provavelmente para atacar o problema do hospital Armenese, nós temos que atacar o problema da água e o problema da polícia de trânsito. Não é? Das estradas. Bom, não é? das estradas, dos condutores, do álcool ao volante, etc. Por isso, eu penso que temos que cortar isso em pequenos pedaços. Nós temos o banco de urgência, que nós lançamos as obras, que eu penso que provavelmente 2013, 2014 estará pronto, vai permitir, mas se a nível dos comportamentos, nomeadamente rodoviários, não há melhorias, o banco de urgência vai continuar sobrecarregado. Nós temos o problema da água que temos que resolver, para que pelo menos 40% dos problemas a nível das pediatrias seja resolvido. Nós temos o problema do preço do medicamento, não é? Nós aí tínhamos uma política de genérico e eu espero que de uma maneira ou de uma outra ela seja seguida. Nós temos a formação contínua dos técnicos, dos médicos, dos enfermeiros. Por isso, eu creio que nós devemos olhar para essa questão com bastante seriedade, mas eu estou convencido que é a solução. Só que é preciso termos o tempo de agarrar os vários setores, não é? Sem falar dos maus hábitos e vamos conseguir resolver isso. Nós tínhamos algumas pistas de solução, nomeadamente com Taiwan, com o Centro Universitário de Taipei, que podia ficar com o Centro de Água Grande, não é? E a descentralização dos serviços, nomeadamente reforçando a capacidade distrital de atendimento. Daí que eu sei, é bastante triste, é degradante, mas eu quero dizer aos santomenses que soluções existem para nós não termos essas condições que afetam não só os santomenses, mas todo ser humano. Enfim, nem sei como comentar a reportagem que acabamos de ver, mas vamos para coisas mais positivas, porque na última semana também tivemos notícia de que finalmente vai-se construir a barragem hidroelétrica do Rio Rio Grande. Foi anunciado, parece que já há um acordo assinado com uma empresa brasileira no sentido de se proceder à construção dessa estrutura, que já é algo que é falado há muito tempo em São Tomé e Príncipe, mas parece que agora poderá vir a ser possível que isso avance. O que dizer desta novidade, que é uma novidade que acaba por ser positiva caso se concretize? O que dizer de mais esta... Enfim, vamos supor que seja um conseguimento, digamos, não é?
Abílio, eu acho que nós temos problemas graves em São Tomé e Príncipe. Falou-se água, saúde, energia é outro problema grave. Essencial para o desenvolvimento. Essencial para o desenvolvimento. Agora, é preciso encararmos isso com seriedade, porque esses problemas não são fáceis. Nós conhecemos perfeitamente o setor. Rio Grande, Abad 1, Abad 2, no máximo 17 a 20 megawatts, não é? Se temos um porto, unicamente o porto são 40 megawatts. Bom, daí que não é essa barragem... Porto de águas profundas. Bom, não é Rio Grande sozinho que vai resolver os problemas. É preciso Rio Grande, é preciso um pouco de solar, é preciso continuar com as térmicas, porque sabemos que o caudal na Gravana cai e é preciso nós substituirmos com as térmicas. Por isso temos que ser sérios. Por outro lado, eu diria que esses anúncios que eu percebo perfeitamente, o governo tem que dizer que está a fazer alguma coisa, esses anúncios também têm que ser sérios. Eu também vi o anúncio, dizer que era a primeira vez em São Tomé e Príncipe, etc. Eu tenho algumas dúvidas, porque essa pessoa que assinou, por acaso, e eu trouxe isso para si, assinou também com o meu governo, em 1 de março de 2012, um acordo para fazer um BOT, Rio Grande, 17 megawatts, o senhor Enésio Alves Rosa, não é? Bom, e aí eu não percebo, quer dizer, ou o atual governo dá seguimento àquilo que já vinha, não é? Mas eu não percebo porque que voltar com o nome de uma nova empresa a assinar exatamente a mesma coisa. Daí que eu espero, para o bem de São Tomé e Príncipe, que se consiga fazer essa barragem de Rio Grande, mas permite ter sérias dúvidas quando eu vejo a maneira como esse projeto surge. Por outro lado, eu volto a dizer, nós temos que, tal como o hospital, agarrar esse problema sob várias frentes. Não podemos deixar as térmicas. Um dos problemas fundamentais hoje é mudar o tipo de combustível. Nós não podemos continuar com térmicas com diesel, temos que passar ao fuel pesado, que permite uma economia de cerca de 30% para a EMAI. Temos que ir para o solar, que é importante. As renováveis são importantes, o solar é importante, nomeadamente na iluminação pública, e nós já começamos a fazer. E pensamos, evidentemente, em Rio Grande, em Abad 1, em Abad 2, mas, eu volto a dizer, é preciso uma visão, é preciso uma coordenação das ações e, voltando a Rio Grande, se houver Rio Grande dentro de 12 meses, o maior custo de Rio Grande seria transportar a energia de Rio Grande para onde há consumo, que começa a partir de Santana. Daí que, para fazer Rio Grande, tem que se pensar também em desenvolver Cauê, para que o consumo existe, a procura existe realmente em Cauê, para que haja uma melhor rentabilidade de Rio Grande. Patrício Trevada, muito obrigado pela presença, foi um gosto, mais uma vez. Antes de terminar, deixo algumas sugestões ligadas com os diversos temas, sobretudo com o tema central da minha conversa com o Daniel Nunes e com o Armindo Seita do Espírito Santo. E não a propósito, mas oportunamente, as minhas sugestões são todas, mas rigorosamente todas, livros do Armindo Seita do Espírito Santo. Começo por sugerir o Economia de São Tomé e Príncipe, um livro de 2008, e depois sugiro também São Tomé e Príncipe, Problemas e Perspectivas para o seu Desenvolvimento, outro livro do Armindo Seita do Espírito Santo, mas de 2009, e o último, já editado este ano, que é Cabo Verde e São Tomé e Príncipe, Empresariado como Fator de Desenvolvimento e Transformação Social, um livro que eu tenho atualmente na minha cabeceira e que haveremos de falar sobre ele, não tardará muito. Obrigado por nos ter acompanhado. A emissão continua já de seguida com o humor irreverente dos Nós por Cá. Espero por si no próximo sábado pelas 18 horas em www.youtube.com/canal STPTV. Até lá, fique atento à nossa página do Facebook. Eu sou o Abílio Neto e esta é a vossa STPTV.
Você passou bem? Fora não, pá. Eu não tô mais assim com a ver como eu estou. Para dormir em chão, rapaz. Fora, eu estou mal muito. Você dormiu em chão, por favor. Agora é que gendemos. Che! Você não viu que gendemos é cá? Que porra, que vidro. Raspou o cabelo só com vidro. Ô, rapaz. Epa, gente desse cubo d'água não? Que, rapaz, eu tomei um dele essa manhã, eu acordei credo, sono cedo. Epa, credo, mosquito. Eu não sabia que se ele é assim não, rapaz. Não põe mosquiteiro não dá essa coisa de merda. Sinceramente, nunca mais eu estou indo pra cadeia. Se eu soubesse que é assim, eu não fazia este bobo com você. Não, mas você foi culpado também, pá. Você é culpado. Mas você acha, mas vive mesmo, você acha mesmo, um garoto mamão, você vai passar de lá nos ônibus com coisa a gritar? Você não vai gritar. E você que foi dizer, homem, que eu sei que tomou bicicleta? Você deu bobo, pá. Você que deu bobo. Você deu bota brilho muito. É assim, eu quero dizer uma coisa. Você vai pra tua vida agora, eu vou pra minha vida. Eu vou mesmo, chefe. Cada um tá dele separado. E acabou mesmo, eu tô pra minha vida mesmo, porque vai ser aqui com você é asiago, pá. Porra, tudo é o que você faz, um garoto fazer da mal. É, vai embora, você daqui pra embora. É, você que tem corpo sujo, pá. Vai. É, grava pra ele mesmo, pá. Boa pro gajo. Eba! Espera, tem que ir lá mesmo, pá. Sabe que aqui, lá é mais perto mesmo, tem que falar com o Simoca também. É, vem você daqui, mas separado, cada um ao seu lado. Não vem aqui ficar ao meu lado, não. É, tá, engana separado. Tá bom, engana separado. É. Você é bobo. Opa, precisamente, vocês os dois. Ainda bem que eu vi vocês, precisamente. Como? Não, eu não dou você mão não, pá. Pega ganho, põe ganho em cadeia, ainda fica falar com o gajo. Fala! Espera, como você está agitado assim? Calma. Fala rápido, fala. Calma, o quê? Calma, não é preciso agitar. Por que está assim? Você põe ganho em cadeia 3 dias, 3 dias em cadeia, não fica vivo sair com a falta de respeito. Fosse meu tempo, não é porque eu fui pra cadeia, a cadeia muda a pessoa. Eu arrumava vocês aí. Posso uma mão quebrava você. Eu sou culpado? Você não quer... É para despachar, o que você quer falar com o gajo? É assim, uma proposta a vocês. Por que vocês têm essa mania de roubar coisa dos outros? Ora, mas nós temos cara de ladrão. Nós temos cara de ladrão. Você tá achando que é um gajo ladrão? Vem cara do gajo, não tem cara de ladrão. Falta respeito. Deixa eu falar. Vamos embora, você que está faltando respeito. Deixa ele falar como. Por que vocês não apostam na agricultura? Agricultura? Com a agricultura vocês podem desenvolver na vida, né? Vai ter meios, vai ter boas condições de vida, pá. Vamos agricultura, pá. Vamos embora. Esse que está falando na agricultura. Não, para, deixa ele falar. Explica mais. Você vai falar o quê? Não, deixa ele falar também. Sinceramente, fala. É assim. Despacha. É assim. Inscrever numa associação. Associação? Parou. Essa associação traz vantagem para vocês. Rapaz, associação? Parou. Rapaz, parou aqui. Rapaz, parou. A associação é bobo. Já falou assim, a associação é bobo. Você vai pagar cota, você vai ser submetido à ordem de outra pessoa. É bobo. A associação não dá nada. Puramente mentira. A associação é bobo, ué. Cala a boca, deixa eu me falar coisa também. Tá bom, acabou. Falou. Fala. É assim, se vocês querem saber mais coisas, vem comigo agora. Parou, não dá. Você vai escrever na associação justamente comigo. Vai escrever justamente na associação comigo. Você vai saber todas as vantagens. Rapaz, e outra coisa. Fica, pessoal. Você vai plantar, dá hoje. 7, 8 meses. Você vai comer que é desses 7, 8 meses. O que se dá não colhe. Espera para falar com esse amigo aqui. Calma. Não gasta nessa vida até quando? Você fica doce. É que me deram já, rapaz. Você doido, 7 meses. Você planta mandioca hoje, 6, 7 meses. Deixa eu falar. Tô fora. Esse não dá comigo. Vamos embora assim mesmo. Sabe por quê? Porque eu tô com uma roça lá de minha avó. Bem grande, tá abandonada, a verdade. Investe na roça. Bom, vamos agora para a associação. Eu vou escrever você na minha associação. Vamos. Mas é boa coisa. Vai. Comecei com café na Dominifa. Comecei café na Dominifa. Comecei café na Dominifa. Comecei café na Dominifa. Rapaz, corta esse ladrão cacá. Essa clave. Mas minha vossa clave. Rapaz. Mas o dengue você. O dengue você. Segura.
Vamos colher, porque hoje é dia de quebra. Esse punta sunu, se quase acabou sem, sumo só se. Fogo! Epá, eu fiquei em casa todo esse tempo sem nada para fazer. Agora essa ideia que eu tô com ele é infalível. Epa! Cada um tem roça aqui, não tá com uma boa madeira. É agora, meu. Minha vida pegou! Essa alcácia aqui. Você, desculpa, você, mas é hoje, é. Vou mostrar a você como é que a gente põe a gente em coisa, carvão. Quem tá aqui, é? Quem tá falando comigo, pá? É, tô com machado, é. Que é brincadeira, é. Cada um quer tentar safar a vida dele, cada um quer gozar. Bobo. Por que tu me faz assim? Tu não vês que por tua causa o sol tá penetrando a terra? Mas quem tá falando comigo? Sou eu, aquilo que estás a cortar. Tu não vês por tua causa a mudança climática? Ok, Leo, mas tá falando comigo, o quê? Venga! Che! Quer ver você, rapaz? Eu tô virando hoje, rapaz. Segura a gancho pra mim. Que ver você? Rapaz, eu tô mal. Tô doido, rapaz, tô doido. Você já é doido há muito tempo? Rapaz. Só que eu sei que não notou. Mas que é credo? Já mandou fumo pra mim. Qual é fumo? Fumo, rapaz. Como assim? Maria falou comigo. Para. Calma, respira fundo. Explica-me bem o que aconteceu. Fui pra uma roça aqui em cima. Fui cortar uma madeira pra fazer meu carvão pra safar. É. Madeira tava falando comigo, mas cada vez que dou um machado com a fala. Achei, man! Assim mesmo. Se todo gajo que corta madeira tua, madeira fosse a falar com eles, eles não cortavam mais. Coisa você tá nessa coisa ainda. Rapaz, muda de vida. Não fumo, pá. Não é fumo, não. Muda de vida. Muda de vida. Não, mas também tem que para safar, essa coisa de cortar madeira. Por tua causa aí, por causa desses outros gajos que não tem conselho pra cabeça dele. Anda a cortar madeira à toa. E por isso chuva cai dia que quer. Sol tá penetrando na terra só cada vez mais. Mas tá acontecendo com você também. Você mudou, você é gajo de novo. Você sabe como é que eu tô? Tu viu? Você tá vendo? Trabalho, você tá vendo cacau que eu tô a colher? Não, mas também tô safado. Você tá nessa vida ainda de desarascar, roubar com a gente ainda, rapaz. Cacau ainda, papai, não fala com ele, não. Como você mudou assim? Você falando isso, você é gajo que lembra com a sociedade tá de falar de planta, madeira, cada bobo. Então? Eu agora, esse terreno todo é meu. Não, você alugou, não é morto. Aluguei não, é de minha avó que eu peguei, tava abandonada, trabalhei, entrei na associação. Você tá vendo? Quanto hectare, pá? Não sei quantos hectares de terra. Você tá... É o seguinte, eu quero aconselhar você, muda de vida, venha acompanhar, trabalha pra mim, não tá entendendo? Pra ver se você consegue adiantar a vida também. Ô, rapaz, vem cá. Vai pra lá um escritório, vê se o dinheiro de seco já saiu. Vai. Tá bom. Isso aqui é cacau seco. Dinheiro seco é o seguinte, um gajo vende cacau em goma. Desconto. Quando seca cacau, não tá aí, ainda manda mais 6 contos. Mais 6? Já, por cima de... Sabe já. Ah, sério? Você entendeu como é que é? Que você tá teu safado aqui mesmo. Então, você também vai como... Pra você ver. Não tem como você enquadramos aqui. Pra você ver só, Pra você ver essa empresa, essa roça. Você mudou de vida, ficou gordo, cara. Oi. Papai, tá que deu de seco aqui, papai. Ele disse como um fim do ano tem mais 2 contos de cada quilo de cacau, papai. Mais 2 contos, né? Em cada quilo, papai ainda tem mais 2 contos em cima que eles guardaram lá pra tomar fim do ano, né? Cada quilo. Mas como assim? Tira o olhão de dinheiro, deixa de bobo. Vai, trabalha.
Não, eu quero trabalhar para machine. Se você quer, começa a trabalhar, você fica meu funcionário. Che, que funcionário? O Nath foi sócio sempre, hoje vai ser funcionário, pá? Você... Okay. Amizade em primeiro lugar, che. Amizade em primeiro lugar. Quando o sócio vendeu nos conselhos lá, se você também abriu um terreno, você fosse bem avançado. Mas eu quando vamos... Tô com mota aí, arranjei mota. Tem mota já? Aham. Você também quer limão, você não falar, começa a capinar nada, pá. Não, começa a capinar. E aí, vou... também. Começa a capinar. Senhor, faz favor. Chefe! Faz favor. Faz favor. Sim. Há problema? Não, por favor, pode ir. Bom dia. Bom dia, chefe. Bom dia. Nós queremos ter uma reunião com todos os pequenos agricultores dessa região. Reunião? Sim, uma reunião. É para falar sobre o quê? Nós saber. Chama toda a gente para a gente fazer uma pertencemos reunião. um grupo, então nós queremos passar algumas informações para os senhores. Mas Por qual é o favor, tipo de informação? chama, Pode perguntar. Qual é o tipo de informação? Oh, é bom passar o tema uma vez. Qual é o tema que você está querendo falar com a gente? Calma, meu senhor, calma. É coisa de bem, é coisa de bem. E aí? Ô, mas é para reunião, hein? Como vamos ficar aqui mesmo ou um lugar mais? Não, deixa os senhores acomodam aqui desse lado. Aqui desse lado, você pode sentar aqui desse Sim, lado. aqui desse lado. Sentam aí. Sabe? É muito simples, é rápido. É rápido, chefe. Olha. Vamos, sentam para a gente despachar. Vamos, senhores, espera aí, vamos. Não tem problema nenhum. Vem até para querer não ter com cão. Não. Tem medo muito do cão. Para não morder, né? Muito bom dia, senhores aqui presentes. Bom dia. Bom dia, meus senhores. Bom dia a toda a gente. Bom, é assim, nós pertencemos a um grupo, de Grupo Senquá, mas nós estamos interessados em comprar vosso cacau. Comprar cacau? Quanto é? Comprar cacau na vossa mão. Quanto? 10 mil dólares por quilo. Por e quilo. é todos os dias. Ouviram, né? Nós queremos comprar vosso cacau. Todos os dias nós queremos comprar muito cacau na vossa mão. E os senhores saem muito, mas muito a ganhar com isso. Muito mesmo. Porque vocês poderão vender cacau todos os dias. Mas tem desconto já. Sim, mas desculpa, nosso cacau é vendido assim mesmo, em goma 10 conto. Mas, chefe, é 10 contos. É 10 contos que você é acostumado a comprar. E é todos os dias, não tem um dia próprio, não. É todos os dias. Desculpa, mas quando o cacau seca, não está entendendo? Há algum acréscimo em cima? Algum dinheiro? Não, meu senhor, desculpe lá, mas o senhor sabe que o cacau em goma, depois de seco, o peso do cacau baixa. Se é 1 quilo, já não fica 1 quilo mais. Outra coisa, não é preciso secar. Você não tem nada a ver com seco, mas não. Nós só queremos em goma para nós é que vamos checar a nossa coisa. Você não tem nada a ver com seco. Não tem nada a ver. Não dá. Ó, senhor, aqui normalmente nosso cacau é vendido praticamente seco, porque nós temos nossa organização, onde quando nós fornecemos cacau em goma, 10 conto, quando a gente seca, são 6, ainda aumenta mais 6 contos em cima do cacau. Se você está vindo comprar 10 conto, depois você vai secar, já não vê lucro, não é pensar. Fazer avanço do dinheiro, a gente dá o dinheiro total e acabou. Não vai fazer Fim de ano, tem algum acréscimo para Natal? Tem alguma coisa que chega para nós para Natal? Não, Natal, o senhor vende seu cacau em quantidade 2 meses antes, guarda seu dinheiro para viver a sua festa. E eu também vivo com a minha família. Não é bobo, pai. Isso é mafia, não é pessoal. Receita médica, né? Quando é doente. Olha, não casaca doente, nasce casuda, não? Doente. Não, isso já não é nossa responsabilidade. brincadeira. Os senhores vendem cacau em quantidade, aí os senhores terão dinheiro para suportar tudo isso. Quanto mais vendendo, vocês vão ter mais dinheiro. Vocês podem comprar vossos medicamentos, contratar vossos técnicos, fazer aquilo que vocês quiserem. Pergunta. E se a família morrer, ou está caixão? Isso só pode ser brincadeira. Mas, senhor, nós precisamos de um grupo sem qual que trabalha com cacau. Nós não somos nenhuma agência funerária, não. Que? Você não vivo, tá? Nem pensar. Pá, esse plano não deu certo, não, pá. Os caras abriram o olho. Quem abriu esse olho assim, pá? Não sei não, pá.
Como é que o pessoal de roça agora está assim, pá? Mas eles também são burros, pá. Não querer comprar todos Todos os os dias. dias, Eles têm que fazer bobo de brincadeira. fazer... Essa coisa de dar um 4 conto a mais, de 6 conto a mais, é coisa com o tempo só, depois acaba. Acaba, Tipo, nós também, nosso grupo também não pode pode parar, não não pode parar. Vamos ver se aqui numa comunidade aqui em cima tem... Vamos até lá? Comprar lá. Bora.